Vamos abrir a Escritura em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 5. E hoje nós vamos encerrar o estudo desta epístola, né? Como agora há pouco eu acabei de dizer. E vamos nos prender hoje no que diz do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 6 até o versículo 16, nós não vamos fazer uma abordagem nesse estudo, haja vista que, salvo engano, lá no em 1 Tessalonicenses, nós falamos acerca dessa questão de pessoas insubordinadas, pessoas que, por motivos contraditórios e diversos, não queriam trabalhar, né? Em razão, com a desculpa de que Jesus estava voltando, etc. E Paulo, então, os repreende severamente. Como nós já tratamos desse assunto em mensagens anteriores, não vamos ficar aqui falando a mesma coisa, tá bom? Até porque este não é um problema da nossa experiência atual. É um problema da experiência naquele tempo, e cabia que Paulo desenvolvesse esse assunto, tá bom? Então vamos ler capítulo 3, versículos de 1 a 5, que dizem assim os versículos, né? Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Então, só em olhar para esse texto, os irmãos percebem logo a estrutura dele. No versículo 1, o apóstolo Paulo, começando com finalmente, ele faz aqui uma oração, é o primeiro ponto que nós vamos tratar. Nos versículos 2 e 3, nós temos aqui o desejo, né, de Paulo e também um item de sua oração, para que Deus nos livre dos homens maus, e com a confiança de que Deus nos guardará dos homens maus. O versículo 4 diz que os apóstolos também tinham a confiança de que nós seríamos guardados, e o versículo 5 tem o desejo de Paulo de que o nosso coração seja conduzido sempre ao amor e à constância. Tá bom? Então, capítulo 3, versículo 1, começa com finalmente. Ou seja, as duas cartas de Paulo, 1 e 2 Tessalonicenses, vem tratando paulatinamente, desde os assuntos mais elementares da fé, como a primeira carta trata com bastante acuidade, e ele vai então avançando para temas um pouco mais complexos, né? No finalzinho de 1 Tessalonicenses, assunto escatológico, sobre a vinda do Senhor, sobre a ressurreição dos mortos. E no capítulo 1 e 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo avança para assuntos um pouco mais densos, que é a questão de como nós somos trabalhados pelo Senhor no que tange ao batismo com fogo. E ele então chega também a falar sobre a apostasia, o homem da iniquidade, a apostasia dos últimos dias. E então ele chega a esse finalmente, né? Esse finalmente. É como que dissesse, depois de tudo que nós falamos e que nós compreendemos acerca do Evangelho, é preciso que nós fechemos todo esse ensinamento orando a Deus, para que tudo aquilo que tem sido feito em nossas vidas, né, aconteça com outras pessoas, e também
que aquilo que o Senhor fez em nós possa prosseguir em nós, possa ter uma continuidade e não ser interrompida. Ou seja, Paulo está com uma dupla preocupação em relação à palavra de Deus, aos efeitos da palavra de Deus, aos resultados da palavra de Deus. E isso nos lembra exatamente o texto lá de Isaías, capítulo 55, salvo engano, versículo 10 e 11, quando Paulo diz que assim como a chuva caindo sobre a terra, ela não retorna para os céus, então desse ciclo de condensação, tem todo um ciclo aí, que eu não vou me recordar os nomes agora, é o ciclo da água, que fala, a água não desce sobre a terra e não volta para lá, antes de cumprir com o seu propósito, seu objetivo de fazer frutificar as sementes na terra. Aí Isaías diz, assim também a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ou seja, a palavra de Deus, ela sempre há de produzir resultados. De um modo ou de outro, ela há de produzir resultados. Porque até quando ela não produz o resultado em um dado coração, o fato de ela não produzir em razão do próprio coração, já nos serve de ensinamento para que, sendo nós advertidos com aquela situação e experiência, possa então frutificar no nosso coração. É o caso da parábola do semeador, que inclusive o irmão Marquinhos compartilhou conosco no domingo passado, falando sobre o semeador, sobre a semente, e sobre o solo, esses 3 pontos muito importantes. E vemos como que o semeador, quando ele sai a semear, ele semeia a semente, que é a palavra de Deus, o semeador é Cristo. Só que quando ele sai a semear, ele não escolhe o solo, porque a palavra de Deus é para todos os homens, indistintamente. E ele sai lançando sementes em todos os solos. Agora, essa semente só há de frutificar, efetivamente, naquele coração cuja terra seja uma terra boa, uma terra que está despida de empecilhos, de impedimentos. Então Paulo, quando ele diz aqui no capítulo 3, no finalzinho, ele fala que finalmente ele orava para que a palavra se propagasse e fosse o quê? Glorificada. Quando nós entendemos a palavra de Deus como semente, e eu creio que a semente é uma das melhores metáforas para se usar, para significar a palavra de Deus, como é que é a glorificação da semente? Para nós entendermos a glorificação da palavra. Quando Paulo diz que ele orava para que a palavra se propagasse e que ela fosse glorificada, como estava acontecendo com os irmãos de Tessalônica. Para entendermos claramente isso, entendamos então a parábola do semeador. Ora, oremos para que a palavra de Deus se propague. De que maneira vemos a propagação da palavra de Deus lá na parábola do semeador? Como vemos a propagação? A propagação é pelo trabalho do semeador. E eis que o semeador saiu a semear. Então é como que Paulo dissesse assim, olha, a palavra é de Deus, a obra é de Deus, a salvação é de Deus, a palavra que é de Deus, ela é boa para frutificar, mas é necessário que nós oremos para que ela seja propagada, ou seja, a necessidade de haver semeadores, de haver pregadores, de haver pessoas que não somente estão satisfeitas e felizes e gratas pelo que Deus fez por elas, mas que por terem recebido a palavra, entendido a palavra e sido abençoada com a palavra, agora Paulo diz que essa pessoa se torne, por sua vez, também uma semeadora da palavra. Então, a propagação da palavra se dá por meio da multiplicação dos semeadores. A grande questão é que falar de semeador hoje em dia parece que é falar o óbvio, porque me parece
e quando eu falo parece, é parecer mesmo, é que há muitos semeadores. Você vê na internet, por exemplo, centenas de milhares de pessoas falando, pregando, ensinando, não é? Mas a grande questão é que nós precisamos atentar para o fato de que o semeador, lá em Mateus 13, ele semeava a semente, e é dito, e a semente era a palavra do reino. Ou seja, Deus precisa de semeadores que semeiem a palavra do reino, não qualquer palavra, não qualquer semente. E acredito que hoje a grande questão seja exatamente essa: temos muitos semeadores, mas quão poucos que estão semeando a semente certa, né? Que esteja semeando não semente de ódio, não semente de divisão, não semente de facção, não, mas a semente do evangelho do reino, as palavras puras e santas de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo: e eu oro finalmente para que a palavra de Deus se propague. Eu creio que esse deve ser o desejo de todos aqueles que têm experimentado a palavra de Deus, não é? Porque quando você experimenta a palavra de Deus, ela gera um efeito em você. É o caso da glorificação da palavra. E se você experimenta a glorificação da palavra na sua vida, agora você deseja que outros também experimentem a mesma coisa. E o que seria então essa glorificação da palavra? Se a multiplicação da palavra ou a propagação é o ato de semear e de semear a semente, que é a palavra do reino, não qualquer outra semente, a glorificação da palavra se dá pelos resultados da palavra na vida daquele que recebe. Porque no caso, voltemos à parábola do semeador. Ele semeou a semente do reino, a semente era boa, o semeador era bom, só que caindo a semente em 4 tipos de solos diferentes, eu perguntaria, daquelas 4 sementes semeadas em 4 tipos de solos diferentes, qual foi a semente que, sendo a palavra de Deus, foi glorificada? Qual a semente que foi glorificada? Em que sentido? A semente foi semeada e agora ela começa a passar por todos os ciclos do crescimento, do desenvolvimento, a começar pelo morrer do grão, para que ele rompa a sua casca, e aí venha a germinação. E aí desse germe que está no interior da semente, venha o broto e começa a crescer e a desenvolver, gerar folhas, e então flores, e então frutos. Como na parábola diz, a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. A quantidade de frutos, né, que um único grão produz, que é diverso. Em alguns, né, a palavra produz uma quantidade de frutos, em outra, um tanto mais. Vai depender da experiência de cada um com a própria palavra de Deus. Mas somente a semente que chega ao estágio de frutificação, se pode dizer que aquela semente, que aquela palavra chegou ao ápice da sua glorificação. Então, olha, Paulo está dizendo: eu oro finalmente para que a palavra não somente seja propagada, mas para que ela gere o fruto necessário. E daí, nós já sabemos que nós precisamos orar pela semente que nós temos recebido no nosso coração. É como se você de fato e de verdade estivesse plantando uma semente. Vamos entender bem a metáfora, para podermos entender como acontece na nossa experiência prática. Imagine que você plante ali uma semente, estamos na metáfora. Essa semente, para que ela tenha todo o seu crescimento normal e atinja a sua glorificação, requer o quê? Cuidados. Você tem que regar aquela semente. Você tem que cuidar, aplicar, se possível, algum tipo de substância para que os insetos não venham comer aquele broto inicial. Você tem que cuidar, colocar um esteio para sustentar o corpo da planta.
E você então, ali arando a terra, regando, adubando, cuidando, você tem um trabalho ao longo de todo o crescimento até a sua frutificação. E assim se dá, portanto, agora na nossa experiência prática. A palavra de Deus tem sido semeada. Nós não podemos dizer que a palavra de Deus, representada pela semente, não tem sido semeada no nosso coração. E às vezes nós temos essa preocupação, né? Eu quero que a palavra de Deus frutifique em mim. Eu quero que ela faça em mim, surta o efeito necessário de transformação, de mudança de vida, de mudança de mente, para que isso possa influenciar no meu viver, nos meus relacionamentos, na minha família, para que haja um resultado de fato e de verdade desse semear e desse cuidado da palavra. Agora, muitas vezes nós apenas ouvimos a palavra, com muita atenção, com muito respeito, às vezes com dedicação, valorizando, né, o ouvir atentamente a palavra, mas às vezes nós nos esquecemos do cuidado com aquela palavra que foi semeada. Ou seja, nós estamos aqui hoje reunidos, vocês saíram das suas casas, ou os que estão em casa deixaram seus afazeres, pararam a sua atividade, para então se pôr diante do computador e ouvir a ministração da palavra de Deus. A semente está sendo lançada hoje. Mas logo é possível que ao acabar essa ministração, ou o ato de semear, nós não nos damos conta que agora começa um processo de cuidado com essa semente que foi semeada. Nos esquecemos que temos que cuidar, arando a terra, adubando a terra e acompanhar o crescimento dessa palavra até que ela atinja a sua glorificação. Interessante que na parábola do semeador é dito que no primeiro tipo de solo que o semeador lançou a semente, é dito que a semente caiu à beira do caminho. A imagem que essa metáfora constrói é que se o coração é a terra e tem um caminho, tem uma pavimentação, é porque ali tem um fluxo, tem um tráfego de pessoas passando, caminhando, não é? Ali tem animais passando, carros passando. E pensando no tempo em que Jesus falou essa parábola, nós entendemos que ali não tinha asfalto na época, certamente, esse tipo de pavimentação. Então ali era uma terra batida, era um caminho que foi feito pelo tráfego excessivo de pessoas, de carros, de animais, que vai pisando a terra e ela vai endurecendo, vai se compactando. E a semente então, ao cair ali à beira do caminho, ela não tem acesso à profundidade da terra, ela fica na superfície da terra. Ou seja, é um coração que ele está tão cheio de ocupações, ele está tão cheio de afazeres, que esse coração, ele está agora, por esta razão, impróprio para que a semente possa gerar o fruto, ser glorificada. E nós vivemos num tempo em que esse risco de ter um coração, uma terra, ao invés de uma terra arada, sulcada, trabalhada, teremos ali uma pavimentação, porque são muitas as coisas que nós permitimos entrar no nosso coração. São muitas as preocupações da vida. São muitos os problemas da vida. Não é? E nós vamos deixando que todas essas coisas, embora importantes, porque cada coisa da nossa vida tem um lugar na nossa existência, tem um lugar na nossa vida, mas nós vamos permitindo que elas entrem no nosso coração, ocupem o nosso coração e fiquem trafegando diariamente no nosso coração. E isso vai compactando a terra. E então a semente fica lançada na superfície, e aí vem os pássaros e comem a semente, e ela não pode frutificar. Nós vivemos nesse tempo de muitas coisas ocupando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração.
Isso não quer dizer, absolutamente, que nós devemos ser pessoas displicentes com os acontecimentos que nos cercam. A questão é que nós devemos colocar cada coisa no seu devido lugar. Segundo a Escritura, o coração do homem, ele existe para crer em Deus e para amar a Deus, para a fé e o amor. Um coração simples, singelo, mas nós nos tornamos assim, tão apaixonados por tantas coisas, que então permitimos que essas coisas entrem em nós, ocupem o nosso coração, e não tem espaço, não tem lugar para a semente. Muitos gostam da palavra e até se expõem à palavra, mas a palavra fica na superfície e ela nunca há de ser glorificada, até porque os pássaros levam. Aí a pessoa volta no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, para ouvir novamente, e a palavra nunca fica no coração. O outro tipo de terra que impede que a semente seja glorificada, ou que a palavra seja glorificada, fala de um coração endurecido, porque no interior da terra está cheio de pedras. Isso talvez falando da incredulidade. Dureza de coração, na Bíblia, é símbolo de incredulidade. E olha que são tantas as questões que são levantadas hoje em dia, são tantas as preocupações materiais, que eu poderia dizer que os crentes, na sua maioria, são incrédulos. Seria um paradoxo dizer isso. Mas o quanto daquilo que nós ouvimos, nós de fato cremos. Não é? O quanto daquilo que nós ouvimos, nós depositamos a nossa confiança. E falar do terceiro tipo de coração, fala que estava cheio de espinhos, e Jesus próprio diz que os espinhos são o quê? Ele fala, são as preocupações com este mundo, no sentido de uma vida material. É a preocupação com as riquezas, o amor das riquezas. E o solo que tem as pedras, Jesus fala algo muito interessante, e nós precisamos pensar sobre isso. Jesus fala que aquela semente que caiu no solo rochoso, aí ele diz, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Isso porque se tem pedras debaixo ali da terra, quando você olha, você não enxerga a pedra. Você logo pensa que aquela terra é uma terra boa para a semente germinar, crescer e frutificar. Mas ela não tem como lançar raízes, aprofundar suas raízes. Ou seja, esse coração é um coração superficial, que ouve superficialmente a palavra, e porque entende tudo superficialmente, porque não pondera, porque não se aprofunda, porque não compreende a gravidade do Evangelho, essas pessoas logo a recebem com alegria, ficam entusiasmadas, ficam felizes, mas não sabem exatamente o que é o Evangelho, porque elas só pegam a parte superficial, de cima. Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos dá salvação, Ele é maravilhoso, Ele nos cura, Ele cuida de nós, e não sabe que o Evangelho é algo muito grave, porque o Evangelho, quando chega a nós, a ideia é que ele vai mudar completamente a nossa vida. Por isso que é dito que aquela semente que caiu naquele solo superficial, aquele solo rochoso, é o camarada que ouve a palavra, recebe com alegria, com entusiasmo. Porém, quando vem o sol, quando vem as provações por causa da palavra, essa pessoa se dá conta de que ela não refletiu exatamente se era isso mesmo que ela queria. Ela não está disposta a trilhar o caminho estreito, a abrir mão de si. Ela não tem a disposição. Isso é algo tão simples, e nada de miraculoso, nada de fantástico, nada de inatingível, que Jesus, nas suas parábolas, ele é muito claro, que ele diz, olha, receber o Evangelho, crer no Evangelho, abraçar o Evangelho, é uma questão de decisão, é de querer. Agora eu vou lembrar alguns textos para os irmãos verem como Jesus falava acerca dessa questão.
Ele dizia: olha, eu estou indo para Jerusalém. O meu destino é ser preso. O meu destino é ser torturado, maltratado e a morte. Ou seja, quando Cristo veio ao mundo, ele veio para isto, não tem outro caminho. Ele veio, enquanto Adão, para ser levado ao fim, à sua morte, à sua crucificação. Em seguida ele diz: se alguém, todavia, quiser vir após mim, ele já disse para onde ele vai, ele já disse qual é o resultado, ele já disse qual é a consequência. Olha, eu vou para Jerusalém, e eu vou ser preso, e vão me torturar e serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Olha a glorificação aqui. Você quer vir comigo? Ou seja, o Evangelho não nos deixa enganados. Então, toda a empolgação do Evangelho, no caso da semente que caiu no solo rochoso, daquele que não refletiu sobre a profundidade, não previu, não entendeu que o Evangelho vai alterar a sua vida. Tanto é verdadeiro que em outro lugar Jesus, falando acerca daqueles que ouvem o Evangelho e que recebem o Evangelho, Jesus falando das consequências, ele fala assim: olha, isso é semelhante a um rei. Ele fala a parábola. Receber o Evangelho, decidir pelo Evangelho, é semelhante a um rei que, indo à guerra contra um outro rei, imagine que o outro rei tenha lá 10.000 soldados, e esse rei do lado de cá, que está indo na guerra contra o outro, primeiramente ele não vai verificar, fazer as contas, fazer o levantamento, se a quantidade de soldados que ele tem é suficiente para enfrentar o combatente. Jesus fala: para não suceder que indo ele e no meio do caminho, vendo que ele não consegue vencer a batalha, ele levante bandeira de paz e volte envergonhado, porque não deu conta daquela batalha. Aí Jesus diz: é semelhante também a alguém, um homem, que vai construir uma torre. Primeiro ele se assenta, faz os cálculos, faz as contas, para saber se ele tem os recursos suficientes para levar a cabo a construção daquela torre. Para não suceder que, tendo ele começado, desista na metade do caminho, e todos venham a zombar dele, dizendo: começou uma obra e não terminou. Jesus fala isso com respeito ao Evangelho. Ou seja, o Evangelho tem que ser pregado de maneira clara, para que a pessoa saiba exatamente aquilo que ela vai enfrentar, qual é a proposta do Evangelho. E é algo muito inteligente, muito racional, no sentido de que muitas pessoas pensam que o Evangelho opera na pessoa de uma maneira tão miraculosa, que a pessoa é simplesmente levada por uma força espiritual. Não, é Deus que faz a obra, Deus que convence, Deus faz isso e faz aquilo outro, e vai dar tudo certo. Mas Jesus, quando pregava, ele dizia: segue-me. Aí o camarada falou assim: eu estou indo. Falou: calma, antes de você ir, considere o Evangelho, para não acontecer de que quando vier o sol, quando vierem as provações, você não desanime e você não abandone por causa das provações, e as provações por causa da palavra. Os irmãos entendem perfeitamente? Então, por que muitas vezes a palavra não é glorificada? Existe um sermão de Antônio Vieira, um padre do século XVII, escritor barroco, e um sermão chamado Sexagésima. Na coleção de sermões dele, são 200 sermões, esse é o primeiro sermão que abre uma série de sermões que ele escreveu. Isso porque o sermão, a sexagésima, é um meta-sermão. É o sermão que explica o próprio sermão. É o sermão que explica como se faz sermão, os resultados da própria pregação. E ele fala exatamente sobre a parábola do semeador. E aí ele vai perguntando ao longo do seu sermão:
Por que a palavra não gera o fruto necessário? Ele pergunta, o problema é o semeador? Aí ele discorre, falando sobre o semeador. O problema é a semente? O problema é a voz do pregador? O problema é a terra? O problema é isso, o problema é aquilo. Ele vai colocando uma série de situações. No final, ele não chega a uma conclusão absoluta, porque o estilo dele é um estilo barroco, mas nos envolve numa série de reflexões. Seria até um bom sermão para se fazer uma paródia desse sermão, alguém pegar esse sermão e reescrevê-lo com outras proposições e apresentar um caminho de uma conclusão, de um final, de um desfecho, né? De todo modo, a grande pergunta desse sermão é por que há tantos semeadores, tantas sementes, tanto trabalho e tão pouco fruto. Essa é a grande pergunta. Mas não precisaria escrever o sermão do Vieira para entender. Jesus explica o motivo. E o motivo é muito simples. Jesus fala, a boa terra, aquela cuja semente caindo na terra, ela produziu a 100 por 1. Que tipo de coração? Por que aqui frutificou? Por que nos 3 solos anteriores a semente não frutificou? Jesus fala, porque o primeiro coração fala de uma pessoa que não está preocupada, não está interessada com a palavra de Deus. Cair a semente à beira do caminho é um acidente. É aquele que ouve a palavra acidentalmente. É aquele que ouve a palavra porque foi num casamento da cunhada e chegou lá, tem que ficar até o final, e o padre ou o pastor falou uma palavra, acidentalmente a palavra foi semeada. Mas a pessoa não está preocupada com nada. O coração é um tráfego só de coisas. A semente caiu lá, vai ficar por lá, daqui a pouquinho o pássaro leva, não dá nada, isso é bobagem. O coração, esse primeiro, não frutifica simples, porque é uma pessoa que não tem nenhum interesse por nada. Ele vai ouvir a palavra quando for ao sepultamento de um parente. Chega lá, tem um pastor falando umas palavras, ele acaba ouvindo, mas não vai dar nada, bobagem. O segundo coração não frutifica por uma questão muito simples, pela superficialidade. As pessoas não se aprofundam no Evangelho, não têm o interesse em conhecer o Evangelho e experimentar o Evangelho, quer ficar só na parte superficial, cantando, levantando as mãos, nas coreografias, nos cultos de cura, no culto de libertação, no culto da bênção, no culto da vitória. Também não tem como frutificar a palavra aqui. O terceiro é o camarada que só quer saber de dinheiro, 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 os cuidados dessa vida. O que interessa é a vida material. A palavra está em segundo plano, então a palavra cai lá, mas os cuidados do mundo, o amor, a riqueza, sufoca. A palavra não tem como frutificar. Agora, por que não frutifica? Falamos. Agora, por que frutifica? Quando frutifica? É na terra boa. E por que essa terra é boa? Jesus fala, essa terra boa é aquela pessoa que ouviu o Evangelho e compreendeu. E aí fica difícil, porque alguém pergunta, ora, mas não está todo mundo compreendendo, não? Está todo mundo compreendendo. As palavras são claras, estamos falando em português. Vocês também são brasileiros, falam o português do Brasil. Onde é a dificuldade? Todo mundo está entendendo? Eu digo, não. Nem todos estão entendendo. E se nós formos partir da própria parábola, digamos que se nós somos 100, só tem 25 entendendo a palavra. Sendo generoso, né? De 100, 25, puxa, que maravilha, hein? De 1.250, porque é um quarto, né? Lá de 4 corações, um entendeu, é um quarto. Não é? De 100, 25 é um quarto. De 1.250 é um quarto. Estou certo disso? Não é? Sendo generoso.
Mas como pode alguém ouvir as palavras de Deus e não entender? Essa é a grande questão e a grande pergunta. Primeiro, porque nós entendemos aquilo que nós queremos entender. Nós somos seletivos. Nós somos seletivos. Quando você encontra com uma pessoa e imagine que ele tem uma forma de pensar acerca de algo e você tem uma outra forma de pensar, diferente da dele. E vocês vão conversar aquele assunto. Qual é a sua postura diante do que você está ouvindo do outro? Você já está claro, certo e certíssimo de que ele é do demônio. Isso está encerrado. Não tem conversa. Você está claro de que ele não tem nada para te ensinar. Nada. Você que sabe. Você está claríssimo de que ele está enganado, nas trevas, que ele está perdido. Então, logo a sua postura é de não ouvi-lo. Você, como pessoa educada, vai escutá-lo, mas não vai ouvi-lo. Você não vai para o lado dele, para olhar pelo ângulo pelo qual ele olha. Você vai se manter em oposição, fazendo frente. Você não abre os ouvidos. Você não procura saber a razão, o motivo. Nesse tempo agora que nós estamos vivendo de política, está a prova aí, ninguém quer ouvir ninguém. Todo mundo está certo do seu lado. Não é? E sempre para um lado, o outro é o demônio. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, ninguém entende o outro. É impossível entender quando você só entende o que você quer entender. Esse é o primeiro ponto. As pessoas vêm ao culto. Vamos ser práticos. Por que vêm ao culto? As pessoas em casa abrem o computador para ouvir, a participar do culto online. Por que faz isso? Eu não faria. Não. Por que você vem ao culto? Você deixou o seu lar, sua casa, seu conforto, a sopa quente, sopa bem quentinha, a sopa bem feita, seu sofá, os comentários da Copa do Mundo, comentando que sexta-feira o Brasil vai para as quartas de final, Neymar se recuperou do problema, o Alexandre também se recuperou, voltou. Não, porque a Croácia, não sei quem, o Covid, o Tite, todos. Você deixou tudo lá, sua esposa, seu marido, seus filhos. Por que você vem para cá? Ora, entendi. Nós temos essa disposição porque nós cremos no valor da palavra. Nós valorizamos a palavra. Sim ou não? Porque nós confiamos na palavra de Deus. E se viemos aqui e não ali, é porque acreditamos que esse ministério onde estamos e para onde viemos está caminhando de modo correto. Do contrário, você não viria. Sim ou não? Agora, por que depois de tudo isso não entendemos? Quando eu disse agora há pouco, eu não iria, eu não faria, eu quero dizer, eu não faria se. É esse o ponto. Por que temos todo esse esforço para depois não entender? Quando é que não se entende? Sabe quando não se entende? Quando eu faço todo esse esforço, quando eu venho para cá, me assento aí, só que eu tenho tantas convicções da vida humana, da vida política, da vida social, eu estou tão cheio e convicto de tantas coisas, que qualquer palavra que afrontar, ou que vier de encontro àquilo que sei, que penso, que considero, eu não admito para a minha vida. Aí não entende. Não tem como entender a palavra. Aí eu pergunto, ora,
Se é assim, por que vem? Alguém fala, Alexandre, você fala assim, tem gente que pode deixar de vir. Aí eu falei, vai cair na real e vai ter o lucro de não perder tempo, porque a palavra não vai frutificar. Essa é a clareza do Evangelho. Ninguém tem que estar em algum lugar por outros motivos, e ninguém pode esconder a verdade para manter um local de reuniões cheio de pessoas. Isso se faz em outros lugares, porque lá tem outros propósitos. Nosso propósito é que nós finalmente, como diz o apóstolo, oramos para que a palavra seja propagada e para que a palavra frutifique. Não existe outro caminho. Por que nós, ouvindo a palavra, não entendemos a palavra? É difícil entender a palavra? Eu vou ser honesto com vocês. Eu já ouvi muito isso. Pastor, olha, eu gosto demais da sua pregação, mas não entendo nada. Eu falo, tem um problema. A minha pregação é difícil? Em que sentido que ela é difícil? Qual o sentido? Eu começo pregando assim, irmãos, hoje nós vamos falar sobre como viver a vida cristã. E eu vou falar esse ponto, este outro ponto e este outro ponto. Onde está a dificuldade? Aí apresenta o primeiro ponto, explica, exorta, passo a passo. A falta de entendimento nem sempre é uma questão intelectual. É muito mais uma questão do coração. São as minhas resistências. É aquilo pelo qual eu já decidi, pelo qual eu decidi viver e morrer. Então, olha a simplicidade. A terra em que a semente frutifica é aquele coração que entende a palavra de Deus. Entender traz aí o sentido que essa pessoa não somente compreendeu, mas ela recebeu a palavra. A palavra assentou no seu coração. E quando isso acontece, não significa que está tudo resolvido. Não, existe todo um processo, né, para que essa semente chegue à sua plena frutificação. E nesse processo, muita coisa pode acontecer. Olha o que Paulo diz aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Vamos ler do 1 em diante. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Ou seja, a palavra de Deus dê frutos. Ou seja, que a palavra de Deus cause resultado dentro de nós. Gere resultado. Nos transforme finalmente. Como também está acontecendo entre vós, a igreja de Tessalônica. Ou seja, nós oramos para que a palavra se propague e seja glorificada. E oramos também para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. E esse versículo, a fé não é de todos, é usado muitas vezes para falar de eleição, predestinação, mas o texto é mais simples do que isso. Ele quer apenas dizer, existem homens maus e perversos que não creem no Evangelho. Então oremos para que sejamos livres desses homens. No contexto aqui do primeiro século, do apóstolo Paulo, é provável que ele estivesse falando ali de quê? De perseguições, pessoas morrerem, perseguidas por causa do Evangelho, etc. Ou pode ser também que estivesse falando, que seria também o nosso caso, sobretudo, de homens maus e perversos que procuram corromper a fé, que não têm a sua fé, que não têm a sua convicção, mas que estão a serviço de uma outra economia para te fazer vacilar na sua fé, abandonar a sua fé, mudar a sua fé. De modo que Paulo diz no versículo seguinte, que é o versículo 3, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, vos confirmará quer dizer, Deus é poderoso para preservar a sua fé. Mas ele diz, mas nós devemos estar em oração para que o Senhor nos livre. E nós cremos que o Senhor há de nos livrar. Há uma concorrência daquilo que Deus faz e daquilo que nós fazemos.
Não é simplesmente, Deus vai nos guardar de todo mal, de todo engano, de toda treva. Ou daqui a pouco o irmão foi levado pelas trevas. Então Deus não guardou o irmão. Aí começa aquela conversa fútil. Olha, tem uma palavra de Tozer, não vou saber agora exatamente em qual mensagem dele, ou em qual livro eu encontrei essa palavra. Ele fala assim, olha, levante-se e vá ao encontro de Deus, e Deus o encontrará na metade do caminho. Ou seja, Deus e o homem concorrem para aquele fim. Deus não fará algo sem que você participe, que você reaja positivamente. Paulo diz, olha, Deus vai guardar nossa fé, Ele vai nos proteger do maligno, dos homens maus e perversos, do engano, da mentira, das trevas. Agora, nós oramos por isso. Ou seja, há de ter da nossa parte a disposição. Senhor, guarda meu coração. Senhor, eu preciso de um coração puro. Que o Senhor me livre de todo engano, de toda e qualquer palavra que vem de encontro à verdade de Deus no meu coração. Ou seja, o homem também concorre na mesma direção em que o Espírito de Deus está concorrendo para guardar, para livrar, para proteger o coração de todos aqueles que creem de fato no Evangelho. Ou seja, a palavra precisa ser semeada, a terra tem que ser boa. Para que haja glorificação, tem que ter todos os cuidados com aquela semente, a oração, a meditação, a reflexão, a absorção. Hoje estamos aqui falando, os irmãos devem ir para casa, levando no coração. A palavra de Deus é como semente. Orem isso. Aí os irmãos podem orar, Senhor, obrigado pela semente da Tua palavra. Não fosse a semente da Tua palavra, estaríamos nós perdidos. Pai, obrigado porque a semente da Tua palavra está sendo semeada no meu coração. Senhor, trata com o meu coração. Não me permita ser um cristão, estou nem aí para a palavra. Senhor, não permita que eu seja um cristão superficial. Senhor, não permita que eu seja um amante da riqueza, ou que as preocupações do mundo sejam tão grandes que venham sufocar a Tua palavra. Senhor, eu preciso ter uma mente simples, um coração simples para entender a Tua palavra. Aí os irmãos estão orando. Para aqueles irmãos que falam, depois que cheguei no DEVAP não sei mais orar, estou dando aqui um roteiro para os irmãos orarem. Não é? Acorda no outro dia de manhã, Senhor, rega a semente da Tua palavra no meu coração. Senhor, que essa semente frutifique. Está orando. Você foi o contrário. Você aprendeu a orar quando veio para cá. Talvez o caminho seja assim. A pessoa pensa que sabe orar, chega aqui e descobre que não sabe orar, depois ela aprende a orar. Acho que é mais ou menos esse o caminho. E quem diz que nós não sabemos orar é o próprio apóstolo Paulo, tá? Só o DEVAP que sabe orar agora, ninguém mais sabe orar. Você ouviu o Alexandre dizendo na quarta-feira que só eles que sabem orar? Não, Paulo diz, porque nós não sabemos orar como convém. Orar, falando qualquer coisa, todo mundo sabe. Só que a oração não tem que ser qualquer uma, existe um modo conveniente de orar. Pelo que orar? Os próprios discípulos de Jesus falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Então o camarada chega aqui no DEVAP, e ele só sabe orar para Deus levar a sogra para o outro estado, para Deus dar um bom casamento, passar no concurso, aquela oração de barganha, oração contrária, oração de rancor, oração de ódio, oração de orgulho. Aí descobre que isso aí não serve para nada, pelo contrário, só atrapalha. Para de orar. Não sei mais orar. Então agora eu começo a aprender a orar. Para cuidar da semente. Senhor, a semente está frutificando. Mas, Senhor, nos livre do homem mau. Do homem perverso. Não permita, Senhor, que a palavra da serpente, a voz da serpente me engane. Senhor, guarda o nosso coração. Você vai orando. Pedindo a Deus que Ele
realize. Aí você está caminhando na direção correta, aí Deus vem agora em resposta à oração, realizando tudo aquilo que você está desejando, que é pedindo ao Pai segundo a sua vontade, e não segundo a minha própria vontade. Aí a palavra vai frutificar. Mas nós precisamos de abraçar a fé, de nos entregar à fé, de viver a experiência da fé. Cada um na sua dificuldade, na sua limitação, mas nos dando por completo na nossa limitação. Ou seja, ninguém pode exigir, porque o irmão Yanderson frutificou 100 por 1. Eu só frutifiquei 30. Calma, mas está frutificando. Amanhã vai ser 60 por 1. Depois vai ser 100 por 1. Calma. O importante é que cada um possa se envolver. Essa palavra de Paulo no capítulo 3, olha que coisa interessante. Ele estava dizendo assim: irmãos, nós temos um desejo. Esse desejo nós o transmitimos na forma de oração. Oramos a palavra ser propagada, a palavra seja glorificada. E agora que nós sejamos guardados, para que a palavra frutificada não venha a sofrer prejuízo, para que nós sejamos guardados, para que nós perseveremos, para que nós cheguemos até o alvo. Olha o versículo 5, né? Ou versículo 4. Nós também, no caso os apóstolos, temos confiança em vós. Ou seja, versículo 3 diz que o Senhor é fiel para confirmar. No 4, e nós também confiamos em vocês. Olha aqui. Nós temos confiança em Deus, que Ele guardará. E agora ele diz: e nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ah, irmãos, está aqui uma coisa extraordinária. Paulo podia dizer isso, né? Nós temos a confiança que vocês estão ouvindo, estão entendendo e estão seguindo. Só que ele diz: nós confiamos em vocês no Senhor. Não é uma confiança carnal. Mas de todo modo ele está dizendo que vocês estão ouvindo, estão obedecendo, e que vocês continuarão a fazê-lo. Hoje, eu pensando à tarde sobre essas questões, né, no sentido do nosso público, do nosso grupo, da nossa comunidade, de todos os irmãos que se dão e se colocam como membros dessa comunidade. O quanto que nós precisamos ser um. Mas para nós sermos um, nós temos que caminhar juntos. Como é que se caminha junto? Nós temos aqui ministração aos domingos e às quartas, sim ou não? Veio a pandemia, não veio? Era um problema? Fomos orientados. Como enfrentar isso? Veio um problema político agora, não veio? Estamos no meio, estamos sendo orientados? Sim ou não? Onde está a dificuldade? Nós temos que caminhar juntos no sentido de acompanhar o mover de Deus. O que Deus está nos falando? O que Deus está nos dizendo aqui aos domingos? Está dizendo: meus filhos, é preciso nós avançarmos de uma mera prática religiosa para uma experiência das realidades espirituais. É isso que Deus está dizendo agora para nós no momento. Meus filhos, o Antigo Testamento ele era feito de práticas, de coisas, de ritos. Fazia-se um bolo e levava para Deus. Olha que coisa extraordinária. Levar um bolo para Deus, de trigo. A irmã ia se dá bem no Antigo Testamento, né? A irmã Cadma gosta de fazer bolo. Naquele tempo houve um bolo para Jeová. Levava um cabrito, 2 rolinhas, fazia um vestido para Jeová te ver bem
com a sua indumentária bem composta, os ritos, os cantos, os dias sagrados. Aí Deus está nos falando, esse formato acabou. Largar esse formato. Qual que é o formato agora? Não, agora é inscrever no coração, é na consciência. É o Espírito de Deus dentro de você, te ensinando, te conduzindo. É algo orgânico, vivo. Ninguém ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, do maior ao menor. Porque as leis de Deus serão escritas na mente, no coração, na consciência. Olha que coisa boa. Então, nós temos, para sermos um, temos que caminhar juntos. O que é caminhar juntos? É acompanhar o mover do Senhor. É o que Deus está falando agora. E juntos sermos um povo que toma aquele momento, aquela palavra, e todos tomam para si. E vamos seguindo nesta direção, em obediência. De todas as igrejas que conheço, o DEVAP é a mais desobediente. De todas que eu conheço. Olha o versículo 4. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Obediência, ouvir. Ouvir. É o Senhor que está falando? É de Deus esse caminho? Puxa, mas é tudo o contrário do que eu penso. Não, mas nós somos do Senhor. Se nós somos do Senhor, vamos seguir o Senhor. Ou então não é do Senhor. É tudo muito simples e objetivo. Essa palavra não é de Deus, ó. Corta. Não é de Deus? Não, não é de Deus. Pronto, então não siga. Mas declare, não é de Deus. Deus gosta de pessoas decididas. É preferível alguém que diga, não é de Deus, sendo, do que alguém que diz, é de Deus, e não está nem aí por a palavra de Deus. Porque é mais fácil o outro que nega ser convencido do que aquele que despreza, do que aquele que se engana. Então, o versículo 5 diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, esse é o desejo de Paulo aos irmãos de Tessalônica, esse é o nosso desejo para vocês. Que nós possamos ter nosso coração conduzido ao amor a Deus cada vez maior e à constância no Evangelho. Então, se temos que ter obediência, temos também de ter constância. Tá bom? Para que ninguém fique triste, tá, queridos? Deixa eu trazer uma breve explicação. Quando eu digo que o DEVAP é a igreja mais desobediente, é verdade. É verdade. Mas essa tristeza que os irmãos podem sentir não é para a morte, tá? Essa doença não é para a morte. É para que o nome de Deus seja glorificado. Mas é verdade. O fato de a nossa igreja só apresentar a palavra, só ministrar, e não fiscalizar, não obrigar, não colocar julgo, isso acaba nos fazendo filhos que gostam do modelo, apreciam o alimento, mas que não se sentem ligados aos pais. É basicamente assim, os pais de antigamente traziam os filhos na rédea. Acabou, não existe. É paulada, paulada, paulada. Não resolvia o problema, lógico, nunca resolveu. Pelo menos na minha família não resolveu. A Silvia, Fernando, o Frank e eu, ninguém prestou por causa da pisa, não. Foi Deus que foi lá e teve misericórdia e tirou. Mas a gente apanhava aqui e fazia pior. Tinha jeito. Né, mãezinha? Mas valeu também, viu, mãezinha? Valeu. Minha mãe, rapaz, ela pegava, ela
comprou uma tira, não foi no açougue e pediu uma tira de boi de couro, né? Aí no sapateiro, a sola, aquela sola, pedaço de sola, é couro cru, é sola, não é? É sola, couro cru. Ela pegou, fez 4 cintas e um lugar de pegar aqui assim, ó. Aí ela teve misericórdia de nós, Deus colocou no coração um pouco de misericórdia, passou sebo para poder ficar mais flexível, né, e não machucar. E aí ela orou sobre orou e jejuou pela correia. Para quê? Para quando ela bater, ela ter um poder. E ela batia e clamava: o sangue de Jesus tem poder na casa. 40 menos 1. Eu posso falar como Paulo, né? Bem, de todo modo, os pais traziam os filhos na rédea. Então os filhos tinham, ainda com obediência aparente, mas tinha. Os pais de hoje mudaram. Os tempos mudaram, os pais mudaram. Eu não estou aqui chancelando nenhum modelo nem outro. Estou demonstrando como acontece. Os pais hoje em dia são mais pelo diálogo, pela orientação, né? Não tem aquele pegar no pescoço do filho, não existe. Aí os filhos ficam muito gratos por causa disso, gostam disso, mas agora, por causa desse regime mais democrático, de mais conversa, os filhos acabam fazendo sofrer os pais, porque eles obedecem, né? E sabem que não vai dar nada porque o modelo não permite que dê nada. Falta o respeito, né? Falta a obediência, né? É verdade. E aí o resultado é isso que você está vendo aí no mundo, na minha casa, na sua. E calma, que você que tem filho pequeno, ele vai crescer, tenha paciência. Não se preocupe que ele vai crescer. Aí você vai ver. E daqui para frente é só piorando, viu? Quem tem seu filho ali bonitinho, louve a Deus, glorifique, porque está muito difícil. Então, o nosso modelo de igreja é esse. Então, nós somos assim, mais do diálogo, mais da orientação, tal. Aí os membros se sentem no direito de quê? De não vincularem o coração ao ministério de modo a seguir, a ouvir, a obedecer. E aí ficamos como nos tempos dos juízes. Cada um faz o que quer. E nós fazemos a nossa parte. Estamos pregando, estamos dizendo o que está acontecendo e falando o que Deus quer de nós. Que nós sejamos um, que nós caminhemos juntos, que nós obedeçamos às orientações de Deus, não ao homem. Que nós possamos orar para a pregação da palavra, orar pela frutificação da palavra, que nós levemos a sério tudo isso, para que ela cresça e gere fruto, e que nós então alcancemos todo o objetivo, que é sermos transformados à imagem do Cristo, Filho primogênito de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Encerramos hoje o estudo de Tessalonicenses.